Como se previa, a contagem de votos nas eleições turcas deste domingo decorreu num ambiente extremamente tenso, com os últimos resultados disponíveis a apontarem para a inevitabilidade de uma segunda volta marcada para 28 de maio. É assim que arranca o texto da Sofia Lorena em Noite de Eleições na Turquia. Viva! Eu sou o Ruben Martins e hoje o P24 está de olhos postos no gigante entre a Europa e a Ásia. Sofia Lorena está comigo, esteve nesta noite a acompanhar os resultados. Vamos ouvir a conversa com ela que tive nestas últimas horas, quando o atual presidente turco, Erdogan, tinha menos de 50% dos votos e o principal candidato da oposição, cujo nome tenho muitas dificuldades em pronunciar, será qualquer coisa do género, Kemal Kılıçdaroğlu, reúne praticamente 45% dos votos válidos em urna. Estamos a falar de um apuramento ainda provisório. Sofia Lorena. Na hora que estamos a falar, e já é quase meia-noite em Lisboa, vemos que os resultados oficiais a que temos acesso mostram que o atual presidente turco não chega aos 50% dos votos necessários para ser eleito à primeira volta. Ainda falta apurar cerca de 4%, pouco mais do que isso, e Erdogan tem 49,5%. Estes números são fiáveis, podemos dizê-lo, até porque ao longo deste domingo fomos assistindo à oposição turca a questionar a legitimidade destes resultados. Os números podem ainda sofrer alterações, apesar de tudo e apesar de todos os protestos e de toda a contestação que a oposição está a fazer em relação aos resultados, começa a ser previsível que, de facto, a Turquia se encaminhe para uma segunda volta das presidenciais, que não haja um vencedor declarado e que os turcos tenham que voltar às urnas no dia 28 de maio. O que a oposição diz é que há uma discrepância entre os votos reais e os votos que estão a ser considerados como apurados, certificados já, porque haverá muitas assembleias de voto extremamente favoráveis à oposição, onde o AKP, o partido do presidente Erdogan, está a impugnar sucessivamente as contagens, portanto obrigando a sucessivas recontagens e adiando que esses votos sejam considerados no bolo total. Portanto, mantendo uma vantagem para o Erdogan, que segundo a oposição não é real. Nas últimas horas, os principais líderes dos maiores partidos do grande bloco, da grande aliança da oposição, têm vindo a fazer declarações algo dramáticas, garantindo que não permitirão que os votos dos turcos sejam roubados, que vão ficar, que os seus representantes vão ficar nas assembleias até de manhã e que vão garantir que os votos finais são os votos reais e não aqueles que o regime está a tentar divulgar. Portanto, a teoria da oposição é que, ao adiar a divulgação de alguns votos que são favoráveis à oposição, o regime está a criar uma narrativa errada, portanto, criando a expectativa, pelo menos, de uma segunda volta. E isso não corresponderá à realidade. Neste momento, olhando para os resultados que são conhecidos, parece expectável que haja essa segunda volta, mas, como bem disseste, a situação é bastante confusa. Até que ponto é que a Turquia está preparada para uma nova campanha eleitoral e uma segunda volta de eleições? E até que ponto é que Erdogan vai aceitar isso mesmo quando já vemos que está a impugnar uma série de apurações de resultados neste momento? É difícil fazer previsões e perceber exatamente o que é que pode acontecer. As opiniões divergem entre até onde é que Erdogan estará disponível a ir para evitar uma derrota no caso dela ser real, ou seja, para tentar enganar os turcos e manter-se no poder. O que tem acontecido nos últimos anos na Turquia, onde há um sistema eleitoral, enfim, com bastantes garantias, mas que foram desaparecendo à medida que o regime, que é quase um regime de um homem só, foi começando a controlar todas as instituições, incluindo o Conselho Supremo Eleitoral, que organiza e que supervisiona o processo.
O que tem vindo a acontecer, segundo a maior parte dos observadores, é fraude de pequena dimensão, aqui e ali. Estamos a falar principalmente das eleições municipais de 2019, quando terá havido uma tentativa enfim, através de um facto consumado, com os resultados que estavam a ser divulgados, apresentar o AKP, os candidatos do AKP como vencedores em Istambul e Ankara, quando na verdade os vencedores foram os candidatos do maior partido da oposição, do CHP. Essa tentativa foi tão longe que o Conselho Eleitoral acabou por ordenar uma repetição das eleições em Istambul. O que aconteceu aí, diz a oposição, dizem alguns observadores, deveria ter servido de lição a Erdogan, porque passou-se aí de uma diferença de cerca de 13 mil votos entre o candidato AKP e o candidato do CHP para uma vitória esmagadora do candidato da oposição, que venceu por mais de 800 mil votos. Portanto, a partir daí, e a partir de estratégias que já foram sendo usadas noutras eleições e que a oposição garante que estão a ser novamente usadas aqui, como estes recursos sucessivos, esta manipulação dos resultados que são divulgados, primeiro, está-se a criar a confusão e haver aqui espaço para eles perceberem exatamente o que é que aconteceu e agirem em função disso. O Erdogan não vai poder aparecer como vencedor à primeira volta, direi eu, porque isso era demasiado escandaloso. As sondagens, quase todas, há sondagens muito pouco fiáveis, algumas são relativamente respeitadas, davam a vitória ao candidato da oposição, admitindo uma segunda volta, ou, em alguns casos, colocando muito próximo de vencer à primeira, ou mesmo vencendo à primeira, mas por uma margem muito curta. Tendo isso em conta, e tendo em conta que o Erdogan parte de um apoio muito inferior àquele com que chegou às urnas e muito inferior àquele que conseguiu em qualquer uma das inúmeras eleições que venceu na Turquia nos últimos 21 anos, portanto, estamos a falar há uns meses, as sondagens já lhe iam 30%, quando agora, na última semana, as últimas antes da ida às urnas, davam-lhe 40, 44, 45, 46, 47, por aí. Portanto, é muito complicado passar disto para uma vitória à primeira volta. Agora, a partir do momento em que ficar claro que é inevitável uma segunda volta, tudo é possível, não é? O que tem, de facto, um controle muito grande das instituições e dos mídias e até da internet, que muitas vezes bloqueia as poucas publicações independentes durante a campanha foram várias vezes banidas, temporariamente multadas por fazerem uma cobertura crítica ao presidente. Portanto, é muito difícil e, acima de tudo, é um processo de muita ansiedade para a oposição e para os muitos turcos, nomeadamente da academia, que de facto esperam que Erdogan seja finalmente derrotado, depois de ter todos estes anos em que os perseguiu a eles também. Sofia, gostava só que me apresentasses mais ou menos estas duas possibilidades que estão a votos ou que reuniram a maioria dos votos neste domingo. Quem é que são estes dois candidatos e o que é que os difere? Um deles já conhecemos de um passado presidencial na Turquia, mas outro deles acaba por representar o rosto de uma união também da oposição na Turquia. Quem é que são estes dois candidatos e o que é que difere um do outro? O Erdogan, portanto, apresenta-se já desde há algum tempo, já não é apoiado só pelo seu partido, pelo AKP, pelo Partido da Justiça e do Desenvolvimento, que é um partido que, quando apareceu, costumávamos designar por pós-islamista, hoje em dia é mais comumente referido como conservador islamista, e já não é apoiado só por esse partido, portanto, tem uma aliança um bocadinho mais alargada, que inclui um partido da extrema-direita nacionalista, kemalista, laico, que é o MHP, que foi um dos principais inimigos, digamos assim, do AKP nos primeiros anos, e entretanto também mais alguns pequenos partidos nacionalistas, um partido de esquerda e mais islamistas. Do outro lado, temos uma coligação ampla, como nunca tinha sido formada na história política turca, liderada pelo CHP, que é o partido
histórico, digamos assim, da República Turca, que este ano cumpre 100 anos. O partido fundado por Mustafa Ataturk, pelo primeiro presidente da Turquia moderna, Partido Republicano do Povo, que é centro-esquerda, e que é liderado por este candidato presidencial, com um nome difícil de pronunciar, mas que eu vou tentar, é o Kemal Kılıçdaroğlu, e depois é apoiado por mais 5 partidos. Ora bem, aqui nestes 5 partidos há de tudo. Há inclusivamente um partido, digamos que mais islamista do que o AKP, é um partido que se formou mais ou menos ao mesmo tempo que o AKP, em 2001, quando o anterior partido islamista, o anterior principal partido islamista, foi legalizado. E depois os seus apoiantes partiram-se em 2, os chamados reformistas fundaram o AKP e os islamistas mais linha dura, mais radicais, formaram este partido. Portanto, esta grande aliança vai da extrema-esquerda à extrema-direita e depois conta ainda com o apoio do principal partido curdo, que não faz parte da aliança, mas que para as presidenciais apoia este candidato, apesar de apresentar os seus candidatos nas legislativas. Portanto, no fundo, estamos aqui a falar de tanto de um lado como do outro, de alianças de interesses. O MHP, quando decidiu juntar-se ao AKP, enfim, não o fez por simpatia ou por proximidade ideológica, fez porque queria chegar ao poder. E do outro lado temos uma série de partidos que alguns analistas descrevem como mais uma das chamadas coligações arco-íris, em que basicamente aquilo que os une é a vontade enorme de derrotarem este homem que está no poder há mais de 20 anos na Turquia, entre os anos em que foi primeiro-ministro e os anos em que foi presidente. Tanto o AKP primeiro como agora esta oposição, o que fizeram nestes últimos 20 anos foi derrubar um bocadinho as barreiras ideológicas e tentar criar uma hegemonia a partir de blocos, tanto de um lado como do outro. Reclama-se que se representa o povo conservador, no caso de Erdogan, ou o povo que tenta juntar todos, o povo que é realmente todos os grupos da sociedade turca. E quando hoje vemos os curdos a apoiar o CHP, isto estamos a falar de uma coisa quase impensável, porque os kemalistas sempre perseguiram os curdos de uma forma absolutamente dura, muito mais do que o Erdogan, que chegou a estar a negociar com eles. Mas são de facto 2 blocos que têm o país neste momento quase partido ao meio, porque o AKP e o Erdogan, apesar de tudo, apesar de um sismo devastador, apesar de uma crise económica profunda, consegue manter o apoio de facto de uma parte muito considerável da população. Sofia, era este mesmo. Obrigado pelo retrato que nos deste da Turquia. Os resultados são para acompanhar em público.pt, com desenvolvimentos ao longo desta segunda-feira, que certamente teremos reações das 2 partes e a certeza ou não se a Turquia entrará numa nova campanha eleitoral para a segunda volta destas eleições presidenciais turcas. Bacia do Sado, maior catástrofe de sempre, já está à nossa espera, é o destaque fotográfico desta edição, que nos dá um número, quase 1000 nadadores salvadores que faltam para vigiar as praias portuguesas quando a época balnear arranca hoje de forma progressiva. O Algarve enfrenta algumas dificuldades. Eu sou o Ruben Martins, hoje comigo Sofia Lorena. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.